Olá! Hoje a gente vai desvendar um processo que é chave para proteger o dinheiro público. É a chamada tomada de contas especial ou, para facilitar, TCE. Vamos começar com uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez, né? Se o dinheiro público some ou é mal usado. E aí, como é que a gente faz para trazer ele de volta? Para responder essa pergunta, a gente preparou um roteiro bem direto. Primeiro, vamos entender o que exatamente é essa TCE. Depois, o que precisa acontecer para ela ser aberta. A gente vai ver como funciona a investigação, quem julga e, por fim, o mais importante, quais são as consequências para quem for considerado responsável. Ok, vamos lá. Primeira parte. O que, afinal de contas, é essa tal de tomada de contas especial e por que ela existe? Então, de forma bem simples, a TCE é um instrumento, um processo administrativo. Pensa nela como uma investigação bem focada, com uma missão muito clara: descobrir quem causou prejuízo aos cofres públicos e garantir que esse dinheiro seja devolvido. E aqui ficam claros os 4 pilares da TCE. Primeiro, investigar o que aconteceu. Segundo, apontar quem são os responsáveis. Terceiro, calcular exatamente qual foi o tamanho do rombo. E quarto, que é o grande objetivo, conseguir o ressarcimento, fazer o dinheiro voltar. Não é só sobre punir, é sobre reparar o dano. Certo. Mas então, quando é que esse processo todo começa? O que precisa acontecer para, digamos, o alarme soar? Bom, uma TCI não surge do nada, ela tem gatilhos bem específicos. Por exemplo, se alguém que usou dinheiro público simplesmente não presta contas, isso já é um sinal de alerta. Outro motivo é quando aparecem evidências de desvio de dinheiro, de bens, e também quando um gestor toma uma decisão que é ilegal ou que claramente causa prejuízo, mesmo que não tenha sido um desvio direto. E aqui tem um ponto fundamental, olha só. A TCE é o último recurso. É uma medida de exceção. Antes de partir para ela, o órgão público tem que tentar resolver a coisa internamente, administrativamente. Sabe? Tentar cobrar, notificar. Só quando nada disso funciona é que a TCE entra em campo. E tem mais um detalhe prático bem importante. Esse valor aqui, R$ 100.000, ele funciona como um piso, pelo menos nas normas federais do Tribunal de Contas da União. A ideia é que o custo de mobilizar toda a máquina para uma TCE tem que compensar o valor que se pretende recuperar. Abaixo disso, geralmente, o processo não é aberto. Beleza, o alarme soou, o valor justifica. E agora? Agora começa a fase interna da investigação, que acontece dentro do próprio órgão onde o problema foi detectado. Essa fase interna é super metódica. Começa com um ato formal, a criação de uma comissão para apurar tudo. Essa comissão vai atrás de documentos, de provas e monta um relatório bem detalhado. E um passo crucial. Antes de ir para frente, esse relatório passa pelo crivo do controle interno do próprio órgão, que vai certificar se a apuração foi bem feita. E aqui está uma diferença gigante que garante a isenção do processo. No processo disciplinar comum, o famoso PAD, quem julga é a própria chefia do órgão. Já na TCE, não. O julgamento final é feito por um órgão de fora, totalmente independente, o Tribunal de Contas. Isso faz toda a diferença. E é exatamente para lá que a gente vai agora. A investigação interna acabou, o relatório está pronto, o caso agora sai do órgão de origem e vai para o Tribunal de Contas. É a fase externa. Ao analisar todo o processo, o Tribunal de Contas pode chegar a 3 conclusões. Ele pode julgar as contas regulares, se estiver tudo certo, pode julgar regulares com ressalva, quando tem alguma falha pequena, mas que não gerou prejuízo, ou pode julgar como irregulares, e é aí que a situação se complica. Pois é, o julgamento pela irregularidade é a decisão mais grave. É o Tribunal de Contas batendo o martelo e dizendo: sim, houve um dano aos cofres públicos e os responsáveis são essas pessoas aqui. A partir desse momento, a dívida se torna oficial e a cobrança é certa. Certo. Julgamento feito, contas irregulares. E na prática, o que acontece com os responsáveis? É aqui que a gente vê o peso real de uma TCE. As consequências são bem pesadas. A primeira, claro, é devolver o dinheiro, e com juros e correção. Além disso, pode vir uma multa. Mas não é só financeiro. O nome do responsável vai para uma lista enviada à Justiça Eleitoral, o que pode deixá-lo inelegível, barrando uma carreira política. E ainda tem o registro em cadastros de inadimplentes do governo, o que impede a pessoa ou a empresa de conseguir crédito e fechar novos contratos com o poder público.
E para fechar, tem este ponto da Constituição, que é talvez o mais forte de todos. A obrigação de devolver o dinheiro desviado do erário não prescreve. Não importa quanto tempo passe, a dívida com a sociedade continua existindo e pode ser cobrada. Fica claro, então, que a tomada de contas especial é uma ferramenta muito poderosa. Ela é um dos pilares para garantir que o dinheiro público seja usado corretamente. Mas olhando para o cenário todo, fica a reflexão. Será que só esse processo é suficiente para proteger de verdade os recursos que são de todos nós? É uma questão para a gente continuar pensando.